Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Figueiredo, Pregando pelo Mundo. É um prazer ter você aqui na nossa segunda aula sobre inteligência artificial e a igreja. Nessa série de vídeos que nós estamos gravando, eu quero mostrar para vocês o poder da inteligência artificial e como nós podemos unir, né, essa poderosa ferramenta com a igreja, como nós podemos utilizar isso em prol da propagação do evangelho, como que a gente pode utilizar as ferramentas no nosso dia a dia de forma real, de forma prática, não só como um meio de diversão como muitos acham que é, ou que é uma realidade distante, que não pode ser tocada, não pode ser ali apalpada, nem mesmo utilizada. Então eu quero mostrar para vocês hoje como que a gente pode criar, né, aqui um estudo bíblico, tá? Eu vou pedir para a inteligência artificial pelo chat GPT e ela vai gerar para mim, né, um estudo bíblico. Eu quero que ela faça uma análise de um trecho bíblico e aí a gente vai ver como que ela vai responder. Eu vou fazer isso tanto no chat GPT quanto no Bard, para a gente poder comparar as duas informações, as duas inteligências artificiais, como que uma responde, né, e como que a outra vai, né, ali também reagir a esse mesmo comando. Vamos lá? Você está preparado para essa aula? Mas antes da gente entrar nela de fato, eu quero te pedir para você poder deixar o like, se inscrever no canal e também clicar no sininho para poder receber as notificações das nossas próximas aulas, tudo que vem de novo aqui no Pregando pelo Mundo. E também compartilhe ela, clica aqui no link aqui de compartilhar já, aproveita, clica aqui no endereço do vídeo aqui, ó, em cima, copia o endereço, já manda para o seu pastor, manda para a equipe de comunicação da sua igreja, manda para o missionário que você conhece, porque eu tenho certeza que isso daqui vai ajudar bastante o dia a dia de todos vocês. É uma ferramenta muito poderosa, muito interessante, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos entrar na nossa aula. Eu estou aqui já com o meu chat GPT aberto. Como você já sabe, né, o endereço é chat.openai.com e eu vou colocar aqui um comando. Eu já preparei esse prompt e eu vou colocar aqui, vamos ver o que que ele vai me responder. O prompt eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder também copiar e também exemplificar e ver o que que vai achar aí, como que ela vai responder. Lembrando que nenhuma resposta é igual, tá bom, gente? A resposta que ela me der aqui, ela pode te dar uma resposta bem similar, mas normalmente ela muda alguns pontos, alguns parâmetros. Então é importante deixar isso bem claro, tá? Tudo que é escrito tem um pouco de diferença, tem algumas modificações. Então eu vou colar aqui e o que eu pedi para ela foi o seguinte: me explique mais sobre a relação entre a justificação pela fé, como apresentada em Gênesis 15:6, e o ensino de Paulo nas epístolas, né? Romanos 3, 21 a 26, em detalhes. Vamos ver se ela vai conseguir me dar essa informação? Vamos dar Enter. Ó, começou a escrever, ó. Ela já começa, é muito interessante, ela já começa dizendo: ah, que intrincada e profunda questão você apresenta. E aí ela começa agora a discorrer, né? Ela começa agora a fazer aqui para mim essa explicação. Então vamos lá, ela começou aqui, ó, e parou. Antes da gente ler, fazer a leitura, eu quero dar uma informação importante para você. Normalmente ela vai escrever e quando ela chega aqui no final, não quer dizer que o raciocínio dela terminou. Pode ser que às vezes ela está escrevendo e ela pare aqui, vamos supor, em justiça. Ela para escrever justiça divina, mas ela para em justiça. Isso quer dizer que a quantidade de caracteres que ela escreveu nesse bloco, ela tem um limite de caracteres por bloco, por escrita, por resposta, mas não significa que ela está exaustiva, né? Ela acabou, não vai escrever mais nada. Você pode pedir para ela continuar o raciocínio, né? Fala para ela continuar. Você começou a ler, você começou a entender, você achou interessante e você quer que ela continue falando um pouco sobre isso. Então aqui ela começa falando, ó. Ela fala que a relação entre a fé delineada no antigo cânon, né, de Gênesis 15:6, o enfoque paulino em Romanos 3:21, constitui o fascinante estudo teológico que lança a luz sobre a continuidade e o desenvolvimento do pensamento bíblico ao longo das eras. Então ela começa falando, ó, de Gênesis, sobre a figura de Abraão, depois ela avança para
né, ali já fazendo um primeiro comparativo com as epístolas paulinas, principalmente em Romanos. Depois ela fala que Paulo argumenta que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela graça. E aí é que ele dá aquela conclusão. Portanto, a relação entre Gênesis e Romanos é de continuidade e de progressão teológica. O primeiro estabelece o princípio da justificação pela fé, enquanto o segundo desenvolve e aprofunda esse conceito à luz da revelação plena em Jesus Cristo. Ambas ressaltam a centralidade da fé como meio pelo qual recebemos a justiça divina e experimentamos a salvação. Então nós vemos que nesse bloco ele conseguiu sintetizar essa relação que eu pedi para ele poder analisar para mim. Vocês viram que ele conseguiu aqui analisar, ele conseguiu aqui de forma bem sucinta. Se eu escrevesse aqui continue, ele ia continuar escrevendo mais alguma coisa, fazendo mais algum tipo de análise, mais algum tipo de reflexão. E aí você teria que fazer o quê? Analisar o texto, para ver se faz sentido, para ver se ele já não está começando ali a delirar, tá? Não está começando a falar algumas coisas meio que sem nexo, porque isso pode acontecer. Quando a gente começa a forçar a inteligência artificial a nos dar uma resposta, é comum, às vezes, ela começar a se misturar, porque ela já não encontra mais fonte de informação. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar as informações que ela já te deu e vai tentar compilar ela de uma outra forma. E aí começa a misturar aquelas informações, porque ela já não tem mais base para responder aquilo ali. Tudo que ela tinha, ela já pesquisou, já analisou e já apresentou para você. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vai pedir para ela. Agora, eu pedi para ela poder me explicar. Agora eu vou pedir para ela poder agora sintetizar isso em tópicos, para eu poder elaborar um estudo e de repente apresentar numa EBD. Vou colocar aqui, ó, então, ó. Coloque em tópicos a explicação acima com os principais textos bíblicos. Vou complicar para ela aqui um pouquinho. Vamos ver. Certamente, já deu a primeira coisa que já, primeiro ponto, ó. Ele pegou e colocou aqui, ó, por enquanto ele está fazendo, ó, o primeiro ponto, ó, justificação pela fé em Gênesis, aí ele coloca Gênesis e coloca aqui dois subtópicos, Abraão é declarado justo por sua fé em Deus, e o texto principal, ó, ele fala. Depois ele fala elaboração teológica por Paulo, em Romanos 3, 21, 26, ele coloca também, que é os subtópicos, depois ele coloca um terceiro tópico, né, centralidade da cruz na teologia paulina. Então ele coloca, ó, a cruz é o ponto central onde a justiça divina e a misericórdia se encontram. Somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo, não por obras da lei. Né? E aí tem aqui o texto que ele está fazendo a referência. Então note que dentro daquilo que ele já escreveu, eu pedi para ele poder agora analisar em tópicos, para ele poder me dar tópicos. Então eu poderia aqui... Se eu fizer mais uma solicitação para ele, ele vai me responder. Só que como eu te falei, dependendo do que eu pedir, ele pode ali se embananar, ele pode de alguma forma misturar as informações e sair um pouco do raciocínio ou ficar repetindo, ficar em looping. Então, a gente tem que ter a clara ideia do limite também da inteligência artificial, até que ponto ela nos ajudou, até que ponto ela chegou naquela questão que a gente precisa. Entendeu? E aí a gente precisa perguntar a ela alguma coisa, desde que seja algo novo, ou então de preferência alguma informação nova dentro desse contexto, para que a gente consiga fazer com que ela expanda, né? Ela consiga aumentar o raio dela de pesquisa e, consequentemente, ela também nos dê uma resposta satisfatória, certo? Agora eu vou pegar essa mesma demanda aqui, ó, eu vou copiar. Não vou escrever, vou copiar e a gente vai levar lá para o Bard, para a gente ver como que o Bard vai apresentar a resposta. Vamos ver como que a Gemini Pro ela vai falar com a gente. Então eu já abri aqui, ó, uma nova conversa, copiei lá, colei e vou dar o Enter. Agora vamos esperar um pouco.
Ó, ele começou já a apresentar para mim, ó. Note que ele não me deu, nesse primeiro momento, ele não me deu em formato de um texto corrido, como ele tivesse escrevendo um artigo, ou um livro, alguma coisa, né, mais discorrendo, descrevendo ali aquela ideia. Ele já pegou aqui e me deu como tópicos. Ó. Então, a relação entre justificação pela fé e Gênesis e Romanos. Aí ele já colocou aqui o título e ele colocou: em Gênesis, nós temos o contexto, temos a fé de Abraão e temos a justificação. Depois ele pega Romanos, pega o tema central, pecado e justiça, fé em Jesus Cristo e a graça de Deus. E aí ele coloca também aqui algumas explicações. Aqui ele já começa a relação entre os textos, né? Ó, ambos os textos enfatizam a importância da fé, ambos os textos demonstram que a justiça não vem pelas obras, e ele faz ali as citações. Ambos os textos revelam a graça de Deus, né? E aí as diferenças entre os textos. Aí ele coloca, ó, em Gênesis se concentra na fé de Abraão. Em Gênesis 16 não menciona a morte de Jesus, né? Enquanto Romanos enfatiza que a nossa justificação é o resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui ele coloca a conclusão dele, pontos importantes, ó, a fé é fundamental para a nossa justificação. Ele coloca aqui, né, esses itens, né? A justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. A salvação é um presente da graça de Deus. E ele dá aqui o link, né? Recursos adicionais. O artigo, um estudo e um sermão. Isso é interessante porque nós vemos que nesse ponto aqui, né, o Bard, ele trabalhou muito mais como pontos. Ele trabalhou muito mais como, né, ali, tópicos, e a partir daí a gente lê esses tópicos, analisa esses tópicos e aí faz a nossa exposição ou faz o nosso estudo, né? A gente pode aí trabalhar da forma que a gente achar melhor, seja no slide, seja entregando isso impresso para um grupo, né? Que você está ali trabalhando o estudo. E aí faz uma reflexão, né? Você dá uma margem para poder as pessoas participarem em parte. Aqui no ChatGPT a gente vê que ele explica. Eu pedi para ele explicar aqui no Bard, né? Tá vendo? Ó? Explique mais sobre a relação. Eu pedi, eu não falei que eu não omiti a informação, eu copiei do jeito que eu coloquei no chat aqui. Só que ele me explicou muito mais como tópico. Foi o que a gente acabou pedindo para que o ChatGPT fizesse depois, né? Colocasse em tópicos. Ele já me respondeu lá em tópicos. Aqui o ChatGPT ele me deu primeiro uma explicação detalhada, né, o raciocínio lógico, e depois eu pedi para ele poder me dar o tópico, para eu poder organizar melhor toda essa explicação, né, de uma forma mais sucinta. Isso facilita para que você tenha dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. Como que a inteligência artificial ela enxerga as coisas, né? Então nós temos dois exemplos disso. Isso é bom para que você elabore, às vezes, um texto ou até mesmo um estudo de forma mais simplificada para um grupo de pessoas que estão começando na fé, por exemplo. Né? Às vezes, eu digo isso porque eu tenho contato com muitos amigos que são pastores, são teólogos, e qual o problema que às vezes eu sinto? Né? Não é um problema, né? É apenas um detalhe, um ponto aqui que eu quero enfatizar. Às vezes pelo grau de conhecimento, né, teológico tão profundo, né, acadêmico, acaba que quando a gente às vezes vai estar com uma pessoa nova convertida ou com um não crente, a gente às vezes tem uma dificuldade, né, muito grande de às vezes dar exemplos muito mais simplistas, algo bem mais básico, né? Não que o evangelho seja simplista, mas tentar traduzir de uma forma muito mais simples, mais clara, algumas informações. Isso não é um problema de todos, tá, gente? É às vezes algumas pessoas que têm essa dificuldade, né? Estão no meio acadêmico. Então o que acontece? Eu vejo que o ChatGPT ele consegue explicar às vezes de uma forma bem sucinta. E isso facilita para a gente poder fazer esse trabalho, entendeu? Você precisa montar um trabalho rápido, precisa divulgar um trabalho rápido, e aí você consegue fazer isso aqui de uma forma mais rápida, mais simples. Por quê? Porque essa é a ideia dele, né? Apenas abrindo uma aspas aqui, eu fiz uma programação no ChatGPT, no Bard eu não consigo fazer isso ainda, mas no ChatGPT eu consegui fazer uma programação para que as respostas que ele venha me dar, ela tenha um perfil de uma pessoa.
entendeu? Você tem como pedir para que ele escreva igual uma pessoa verdadeira. Como que a pessoa verdadeira ela se expressa? Se é uma pessoa mais do meio esportivo, por exemplo, ela tem um jeito de falar. Se é uma pessoa mais acadêmica, ela tem outro jeito de falar. E aqui, quando eu montei o meu modelo de resposta, né, de treinamento do ChatGPT, eu fiz um perfil que é baseado, por exemplo, no Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos da Igreja Presbiteriana. E aí o que acontece? Quando ele me responde, ele utiliza o perfil do Augusto Nicodemos para me responder. Como que o Augusto Nicodemos ele responderia? Provavelmente. Então ele analisa toda a obra do Nicodemos, tudo aquilo que está disponível na internet, seja post de Facebook, artigos, livros, tudo que está disponível, que ele pode acessar, que tem no banco de dados dele, do ChatGPT, ele faz essa análise e traz para mim. E aí ele guarda essa informação para ele, quando eu digito um comando, ele vai escrever como Augusto Nicodemos. Claro, não é como Augusto, né? Mas ele vai estar muito próximo, ele vai trazer a ideia daquilo que Augusto poderia escrever, né? Como que o Augusto Nicodemos escreveria? Então, assim, ele vai tentar se aproximar, porque ele é uma inteligência artificial, ele não é o Augusto Nicodemos. Entendeu? Então isso facilita bastante. E a gente pode pedir para que essas informações elas sejam escritas para uma criança de 5 anos, né, de 10 anos, para um adolescente, entendeu? Vamos tentar? Eu vou escrever aqui, ó. Reescreva o texto acima com uma linguagem para crianças de 4 a 8 anos. Vamos ver como que ele vai trazer isso para mim. Claro que como aqui é um tópico, então pode ser que ele pediu para eu pedir para ele poder trabalhar o tópico. Então ele vai trabalhar o tópico, ele vai trabalhar o texto aqui em cima. Né? Então vamos ver como ficou. Ó. Pode ver que está um pouco mais sucinto do que aqui em cima. Né, ó. Os caras falam, pela fé, Abraão é considerado legal. Olha só, é legal porque ele acreditou em Deus. Abraão confiou em Deus e Deus gostou disso. Olha que interessante. Né? Paulo explica que Deus mostra o quanto ele é bom através de Jesus. Todos nós fazemos coisas erradas, mas Deus nos perdoa porque amamos Jesus. Né? Elaboração teológica. Né? Texto principal, Deus é bom com todos que amam Jesus. A centralidade da cruz da teologia paulina. Na cruz, Jesus mostrou que Deus nos ama muito. Deus nos perdoa e nos faz bons quando amamos Jesus. Né? Texto principal, Deus nos ama e nos faz bons por causa de Jesus. Então, assim, aqui ele já trouxe um pouco da linguagem para crianças. Então, como que eu posso dizer, o que nós precisamos tomar cuidado? A gente precisa pegar e analisar se essa resposta aqui ela foi uma resposta válida, se ela tem base bíblica. Eu apenas coloquei aqui, tá, gente? Não quer dizer que tudo aquilo que está sendo escrito aqui é bíblico, ou o significado é esse. Mas aqui eu estou dando um exemplo. Como que ele pode pegar um texto, ele pode transformar esse texto para uma linguagem mais acessível, tá bom? Então, a mesma coisa seria aqui em cima. Eu poderia pedir aqui em cima para que ele reescrevesse. Vou pedir aqui para ele, vou copiar isso daqui, a relação apresentada em Gênesis, em detalhes, em uma linguagem mais apropriada para crianças de 5 anos. Vamos botar 5 anos. A idade do meu filho. Vamos ver como que ele vai agora apresentar. Agora ele está escrevendo igual ele escreveu lá em cima. Entendeu? Agora ele está fazendo igualzinho ele fez lá em cima. Vê que o texto é bem menor. Então ele começa, na história de Abraão, que está em Gênesis, Deus disse que ele era uma pessoa boa porque acreditava muito em Deus. Isso significa que Abraão confiava em Deus e isso fez com que ele fosse amigo de Deus. Como quando você confia nos seus amigos e faz coisas legais juntos.
Agora Paulo, um amigo de Jesus, ensinou que todos nós podemos ser amigos de Deus se acreditarmos em Jesus. Ele disse que Jesus veio nos mostrar como Deus é bom e amoroso. Então, se acreditarmos em Jesus e amarmos Ele, Deus nos perdoa quando fazemos algo errado e nos torna amigos dele também. Olha que interessante. Então, aqui ele não fala diretamente, né, sobre a palavra fé. Veja que ele cortou essa palavra e transformou ela por outro sentido. Então a gente tem que pegar essa informação, ver se esse texto faz sentido, ver se esse texto é bíblico, né? E a partir disso a gente fazer ali as considerações, fazer os ajustes, né? Daniel, como que eu copio? É só vir aqui, ó. Copiar, você pode copiar, jogar ele no texto, né? Jogar no Word, fazer as edições. E a partir daí você pode pegar isso daqui e roteirizar isso para poder trabalhar na igreja, tá bom? Você pode até mesmo pegar esse mesmo conteúdo que a gente acabou de escrever aqui, ó. Tudo que a gente escreveu aqui, a gente pode pedir para ele poder escrever num outro idioma. Quer ver, ó? Eu vou pegar esse mesmo prompt aqui em cima, ó. Vamos deixar o prompt igual ele era original. Ó, me explique mais sobre a relação em detalhes e escreva em inglês. Vamos ver. Olha lá, ele já começou a escrever o texto em inglês. Tá vendo? Eu não pedi para ele poder traduzir aquele texto lá de cima. Eu pedi para ele poder escrever o texto inteirinho em inglês. Então você vê que o texto aqui ele já é mais longo, né? Provavelmente ele é exatamente similar a esse primeiro texto aqui em cima, em português, entendeu? E aí ele transformou tudo isso em inglês. Então, o que a gente precisa? Só fazer aqui agora uma correção ou outra, um ajuste ou outro, talvez em uma palavra ou outro em um sentido ou outro, para você poder de repente pegar isso daqui que você já elaborou em português, você pode pegar e transformar em inglês, italiano, francês, espanhol, ou seja, em várias línguas que estão aí disponíveis no mundo. Tá joia? Então, você pode brincar. Depois você pega esse prompt, joga aqui no Bard, pede ele também para poder fazer essas brincadeiras, faz o teste aí, né, coloca outros temas, outros conflitos, outros debates e veja como que o ChatGPT ele vai te responder. E eu quero depois que você volte, escreva aqui nos comentários e me fale o que você achou. Qual foi ali, né, as coisas que você mais achou interessante dentro dessas brincadeiras, dentro desses testes, desse laboratório que você já está fazendo. Se você perdeu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder estar assistindo e também vendo ali como que foi a nossa primeira aula sobre inteligência artificial e a igreja. Tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho para poder receber as notificações das próximas aulas e principalmente compartilhar esse material com outras pessoas, pastores, equipe de comunicação, missionários e todas as pessoas da igreja que estão interessadas em proclamar o evangelho e fazer o nosso Deus ser conhecido em todas as nações e povos da terra. Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo. Até lá!